Glória a Deus. Palavra. Amém. Glória a Deus. Eu quero iniciar hoje em Gênesis capítulo 5. Quero agradecer a vocês do louvor. Glória a Deus, a cada um de vocês. Muito obrigado. Que a gente vem ensaiar aqui na sexta-feira. A gente tem um precinho que é bem pouquinho para pagar, né? E para as coisas ficarem melhor. Cada dia a gente está melhorando um pouquinho mais, tá? Tenha paciência com a gente. Nós não somos cantores profissionais. Nós adoramos a Deus. E vocês nos ajudando, fica muito mais fácil. Vocês encobrem a nossa voz. E a intenção da adoração é que vocês tenham esse momento com Deus. E eu agradeço ao esforço dos nossos irmãos. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe. Tem que agradecer porque não é fácil. Tem as nossas vidas, nosso trabalho, nossa vida como pai, nossa vida espiritual. Tudo isso é mexido. Então a gente precisa estar muito forte, com muita certeza do que nós estamos fazendo. Porque o inimigo é muito sujo. O inimigo ele tenta nos tirar da presença todo o tempo. Porque se ele tirar um de nós da presença, já fica rachado, o negócio já não flui. A presença de Deus, a gente já fica com dificuldade de entender até que é Deus. Só que ele vem nos visitar, nós agradecemos a ele. E nem é por causa da nossa afinação, não é por causa do tom da voz ou do violão, não é isso. Se vocês souberem, os microfones são tão simples, a caixa de som é tão simples, os cabos é tão simples, tanto que quebra tanto. E nós adoramos a Deus porque nós amamos a Ele. Na verdade, Ele quer nós. Ele não quer o nosso louvor. Nosso louvor nós damos porque conhecemos a Ele. Amém? Eu vou até explicar um pouquinho disso. Gênesis 5. A palavra Gênesis é o início. Tá? É o começo de tudo. E eu vou falar de um homem em que o significado da sua palavra também significa início, iniciação, iniciar, iniciado, Enoque. Vou falar de Enoque. E é tão curto as passagens que tem de Enoque, mas é tão profunda a identidade de Enoque, que ele vai ser falado lá em Hebreus. Hebreus 5:11 fala de Enoque. Hebreus 5:11 não, Hebreus 11:5 vai falar de Enoque. Então, eu gosto de ler na linguagem de hoje, na nova versão, linguagem de hoje. Enoque capítulo 5, o verso é 24, versículo 24. Enoque capítulo 5, Enoque, Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Parece que é fácil, mas eu estou muito nervoso. Glória a Deus. E a palavra Enoque também significa disciplinado. Era um homem disciplinado. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, hein? E era um homem disciplinado, Enoque. Vamos lá? Eu vou ler junto com vocês. Ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, pois Deus o levou, pois Deus o tomou, pois Deus pegou para si. E eu quero gastar tempo para que você possa entender um versículo tão simples, que mudou uma geração. Não a geração por completo, mas ele fez a diferença em sua geração. Às vezes a gente fica esperando um avivamento em que todo um bairro, todo um lugar é atingido. Só que não necessariamente precisa ser assim. Às vezes a gente cria expectativas de que isso possa acontecer. Isso pode acontecer, mas não necessariamente seja uma regra. Amém? Porque Deus está falando durante gerações. E Ele sempre usa alguém. Então, pode ser que Deus fale contigo, Deus mude a tua história, mas vocês não conseguem alcançar nem a sua família. E por isso vai desanimar e tu vai desistir? Não. Vai continuar buscando a Deus, vai continuar fazendo a diferença. Porque foi com você que o Senhor iniciou. Foi com você que o Senhor chamou.
Quando Deus chamou Abraão, Ele não chamou a família. Ele chamou Abrão. E quando Ele chamou Abrão, Ele mandou ele o quê? Sai do meio da tua parentela, que eu vou ter um negócio contigo. E Ele não deu destino. Ele não deu uma direção. Ele somente chamou. E quando ele aceitou esse chamado, toda a sua história foi mudando conforme a sua entrega, conforme a sua caminhada, conforme o seu distanciamento das coisas deste mundo. E com Enoque, dá para entender que, preste bem atenção a respeito disso. Todos os nomes na Bíblia têm sempre um significado. Isso é um costume hebraico, tá bom? De ter significado nos seus nomes. Hoje a nossa cultura não tem isso como uma inspiração, como algo genuíno. Mas o povo hebreu sempre nos seus nomes representava algo. Tá? Então Enoque era o início. Enoque é um cara disciplinado. E Deus iniciou uma história com ele. E Enoque, ele se parecia tanto com Deus porque Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Será que nós hoje, vou fazer uma pergunta e você se responda. Será que Deus já tomou você? Será que Deus já o tomou você para Ele? Será que Deus tem um controle da tua vida? Deus tem um controle completo da sua vida? Será que Deus já conseguiu fazer isso? Eu vou dar mais uma leitura aqui. 5. Deixa eu só dar uma... Jared. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, viveu... É o 22, tá? Perdão, não avisei, né? 22. Depois disso, Enoque viveu em comunhão. Enoque viveu em comunhão. Então, às vezes a gente lê despercebido, parece que o texto não está dizendo muita coisa. Mas se a gente entender o contexto, a gente muda toda uma história. Olha só. Ele viveu em comunhão com Deus. Para mim isso aqui foi só me caiu a ficha. Eu não sei se alguém já pregou sobre isso. Eu nem li sobre, eu não vi pregações sobre isso, tá? Se alguém já fez isso, para mim me acendeu quando eu estava falando com a minha esposa, porque ela está lá na salinha e ela não vai ouvir eu pregar, mas eu sempre prego para ela. E ele viveu em comunhão com Deus. Quanto tempo? Vamos repetir? Quanto tempo? Durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 300 anos mais 65. 365. Quantos dias temos no ano? E quantos dias nós devemos viver em comunhão com o Senhor? Amém? Vamos encerrar o culto? É isso, gente. Era isso. Comunhão com Deus, 365 anos. Como nós não vamos alcançar esse tempo, nós conseguimos fazer isso em anos. Em dias, perdão. Nós vamos conseguir fazer isso em dias. 365 dias em comunhão com Deus. Então, se eu quisesse rodar e falar em mistério, em língua estranha e correr pela igreja, eu falaria: Deus quer os teus 365 dias. E ficaria meia hora falando a respeito de cada dia da sua vida. Mas como a intenção do teu coração e do meu coração é entender mais o propósito de Deus e o que Ele tem para nós nessa noite, você já entendeu algo profundo? 365 dias, Deus não abre mão de nenhum dia da sua vida. Mas irmão, eu quero ir no cinema, vá com Ele. Irmão, eu quero viajar, vai com Ele.
Irmão, eu quero ir no futebol, lá no estádio. Vai com ele. Para onde você for, vá com ele. Porque há a possibilidade de você ir sem ele. É só tu não convidá-lo. Ele é tão cavaleiro e tão sensível que quando você quiser fazer as tuas loucuras e tuas andanças, você pode ir. É só não chamar ele. E por mais que tu chame ele, e você chegar num lugar em que ele acha estranho, na verdade, a gente não se importa o que Deus acha, a gente se importa o que a gente acha. A gente se importa o que a gente quer. A gente se importa com o que a gente acha legal. A gente quer interpretar a Bíblia do nosso modo. Mas eu já acabo com qualquer heresia, eu já acabo com qualquer invenção humana, de interpretação humana, para falar a respeito dessa palavra. 365 dias. Qualquer pessoa que quiser dizer qualquer coisa, eu posso falar assim, tá bom. Qualquer interpretação sua equivale aos 365 dias com o Senhor, se está dentro dessa comunhão com Deus, amém. Se estiver fora dessa comunhão com Deus, se todas as tuas linguagens, se todas as tuas atitudes não condiz aos 365 dias, está fora. E é por isso que as coisas não acontecem. Muitas das vezes Deus fala conosco na brisa suave. E muitas das vezes Deus fala conosco é na tempestade. É o barco afundando. E a gente grita por socorro. E Jesus está no barco e a gente não tem coragem de acordar ele. E quando acorda o barco já está afundando. A gente está quase desviado. Aí a gente pede um socorro. Mas não precisa ser assim. É só convidar ele para dentro do barco e pedir para ele dirigir o barco. É ele que vai comandar nossas vidas. Porque ele fez isso com Enoque e ele fez isso com vários homens da Bíblia. Ele tentou fazer isso com todos os homens da Bíblia. Todos os personagens. Deus chamou para ter uma intimidade. Sansão. Quem lembra de Sansão? Foi escolhido no ventre. Ele era nazireu de nascença. Nazireu era um cara separado de todos os outros costumes. Aliás, ele tinha costume em que a geração dele não tinha. Paciência, irmão. Se tu aceitou Jesus, o teu costume não precisa ser o do mundo. Entende isso? Se Deus te chamou, tu tem que entender que ele te chamou para algo. E você vai ser a referência daquela geração. Como foi Enoque e como foi Noé. Noé, tu acha que Noé não foi tirado como um louco? A Bíblia explica isso. Porque ele estava construindo algo que nunca tinha acontecido antes. Ele estava anunciando o Evangelho. A Bíblia não fala que ele era um pregador nato, uma igreja, ele tinha uma igreja. A Bíblia não fala que ele tinha uma igreja. Só que as atitudes dele demonstravam que viria uma grande chuva. As atitudes dele demonstravam que ele estava direcionado pela voz do Senhor. E se as pessoas quisessem ter curiosidade em saber o que ele estava construindo, ele mesmo falava. Ele estava anunciando não só por palavras, mas por atitude. Então, por isso que um crente, ele é muitas das vezes acusado, ou até elogiado, ou até blasfemado pelas suas atitudes. Por isso que a cultura do reino é diferente da do mundo. A Bíblia diz que se eu sou amigo do mundo, eu passo a ser inimigo de Deus. Entende o segredo? O segredo é eu fazer a vontade de Deus. E não me amoldar aos costumes deste mundo. A não me adaptar a essas coisas. Porque essas coisas vão ficar e eu tenho que subir. Amém? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas quem vai falar de santidade se ninguém nem quer viver a santidade? Porque a santidade exige compromisso, exige fidelidade, exige responsabilidade, existe comprometimento, existe um padrão que está fora de tudo isso que a gente está vendo. Então, até para mim é difícil, porque eu olho para o lado e eu acho poucos. Cadê? Ninguém nem mais prega sobre isso. Às vezes você quer se inspirar em alguém e fica com dificuldade, sabe por quê? Porque ninguém quer nem mais pregar sobre isso. A ideia agora é que vai dar tudo certo. Deus vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que ele está falando, essa palavra é para quem está em Cristo. Essa palavra é para o povo dele. E é engraçado. Eu vou desmontar mais uma teoria aí. Deus é bom e Deus não mata? Deus é bom, mas também Deus mata. Porque Deus salvou um povo, libertou um povo do Egito,
mas ninguém chegou na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Então esse Deus, em que quando a gente foge do propósito, Ele deixa a gente de lado, Ele fez isso com Saul. Ele fez isso com tantos homens. Judas estava do lado dele, entregou eles, não quis viver outro modo de evangelho. Quis viver o evangelho Judas. O evangelho segundo Judas trouxe ao suicídio. E nós temos hoje evangelho segundo a Judas. Porque eu fico pensando, que depressão é essa? Que eu não consigo, nas minhas 24 horas por dia, eu não consigo dar conta da demanda. Trabalhei hoje na madrugada, cheguei hoje de manhã, vim para a igreja e atendi um irmão. Cheguei em casa, as crianças estavam borbulhando com a minha sobrinha em casa e eu dormi muito pouco. Como é que eu vou ficar deprimido? Não dá tempo, eu fico sem dormir, mas deprimido não dá. E hoje à noite, e agora que eu também já não conseguia mais dormir, que tinha que preparar a palavra. E aí chego mais cedo na igreja para estar aqui com os irmãos, porque eu não quero perder essa comunhão com meus irmãos. E aí como é que a gente fica doente? Eu estou tão sozinho, nem dá tempo de ficar sozinho. Eu queria, mas eu não consigo. Está entendendo que é complicado uma geração enferma, uma geração, está pesado. Está pesado o quê? A Bíblia diz que eles se reuniam todos os dias. E nós fazemos 2 cultos na semana e nós somos cara de aço que vem de qualquer jeito para esse culto. Estou falando de nós. Eu não estou nem me direcionando às outras igrejas. Eu estou falando da minha igreja, da qual Deus me colocou para direcionar vocês. E eu quero que vocês tenham esse compromisso. São 2 cultos que sejam os 2 melhores cultos das nossas vidas. Lembra dos 365 dias? Poxa, pega esses 2 e arregaça. É hoje, Senhor. Será que alguém já conseguiu jejuar para vir para o culto? Para que você esteja mais... Eu vou receber. Tu veio com essa expectativa para o culto hoje? Hoje eu não saio daqui sem Deus falar comigo. Hoje eu quero a minha vitória. Será que a gente está com essa motivação? Ou a gente veio aqui, sabe? Vamos lá ver o que Deus tem. Então as coisas não vão fluir. As coisas não vão acontecer. Sabe por que com os discípulos aconteciam muito milagre? Porque eles eram intensos. Eles não gastavam tempo com nada, a não ser na oração. Era a oração, era na comunhão, era no partir do pão. Eles andavam 100% Cristo. Eles não tinham tempo para mais nada. E acha que Deus não vai fluir nesse movimento? De intensidade, de busca, de qualidade. Eles não tinham entretenimento. O entretenimento deles, sabe qual era? Era uma fila gigantesca e eles impondo a mão nos enfermos e curando os enfermos. Era eles levantando o paralítico. Esse era o trabalho dos discípulos. E hoje nós temos dificuldade de vir para a igreja só para sentar aqui 2 horinhas e ouvir a palavra. E se passar um pouquinho, olha, e tem gente que abandona antes. E como é que Deus vai fazer as coisas? A mensagem do sermão da montanha, falam que durou horas e horas. Paulo pregando, uma criança caiu da janela. E Paulo teve que ir lá e ressuscitar a criança. Porque foi horas e horas. E Paulo se estendia na mensagem. E hoje nós queremos... É bom ter uma liturgia. É bom ter umas regras. Só que tu já parou para pensar que essas regras impedem de Deus agir? Você já parou para pensar que muita regrinha, o Espírito Santo, tu coloca ele só dessa forma? Não, o Espírito Santo não faz isso. Não, o Espírito Santo é assim. Não, Deus é assim. Baseado em quê? Na tua informação? Naquilo que um outro homem interpretou? É muito pequeno. Que eu seja limitado sempre, comparado à glória e à informação que Deus tem para dar para nós. Porque aí eu nunca paro de buscar. Porque se eu busco, Deus vai estar sempre falando comigo. E muitas das vezes a gente estabelece preceitos e conceitos a respeito daquilo que Deus vai fazer. Quem disse que Deus vai sempre curar alguém com a imposição de mãos? Quem disse que tem que passar o lenço para que Deus possa curar? Quem disse que tem que ser só através de um copo d'água? Quem foi que estabeleceu esse princípio? Quem é que cria essas regras? Homens, achando que é capaz de entender a mente de Deus. Deus jamais vai ser compreendido por algum homem. Jamais. Deus não se deixa ser escarnecido. Então, muitas das vezes, essas pessoas, elas chegam quase a limitar o poder de Deus sobre as vidas das pessoas.
Como se só eu tivesse esse dom da cura e da revelação e de profecia, como se eu jamais pudesse falar que vocês todos têm esse poder e essa autoridade. A Bíblia fala, sabe o quê? Que ele não ia habitar mais em templos construídos por mãos humanas. Ali, ele já está quebrando uma idolatria. E ele falou que agora ia habitar em alguém que é de carne, é você. Tu entende que há um poder sobre a tua vida? O maior avivamento é você descobrir que Deus há em ti. Ele habita em ti. Esse é o maior avivamento que você possa conhecer. Não é 200 horas de jejum e dar volta aqui do quarteirão. Não é isso que faz um avivamento. É você entender quem você é em Cristo. É você entender o propósito da qual você foi chamado. E viver ele com intensidade. Com qualidade de busca. Se é para ler a Bíblia, eu vou ler com sabedoria. Deus, eu sou semi-analfabeto, mas eu peço ao Senhor o entendimento daquilo que o Senhor quer falar comigo. E Deus vai falar contigo na tua pouca sabedoria. Se vocês querem saber, Judas era o melhor que tinha. Porém, foi o que o diabo usou. Era tão esperto que o diabo pegou ele. A serpente era tão sagaz que no meio do jardim, o diabo prefere o mais esperto. Então não tente ser esperto no reino de Deus. Tente ser humilde, como uma criança, que foi o exemplo que Jesus usou. Seja uma criança, seja humilde, astuto, mas manso como uma pombinha. Seja manso, seja brando, seja paciente. Que delícia, né? Glória. E Enoque viveu 23. E Enoque viveu 365 anos. Ele viveu, olha só. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia ele desapareceu. Mas enquanto isso não aconteceu, ele viveu sempre em comunhão. Ele não imaginava que um dia Deus ia arrebatá-lo. Ele só imaginava em ter comunhão com Deus. Não pense que isso aqui foi exclusividade, não, porque isso aqui é desde o Jardim do Éden. Desde a criação, Deus estabeleceu um relacionamento com o ser humano. Todo pôr do sol, né? Toda virada do dia, que é final da tarde, Deus ia lá se encontrar com Adão e Eva. E ele continuou fazendo isso. É a gente que não quis mais esse relacionamento. Foi a gente que preferiu tomar conta da nossa vida. Afinal de contas, o cara vem para o reino de Deus, para um exército. O cara vem para o rei dos reis e ele fala que quem manda na vida dele é ele. Tu não morreu. Tu não nasceu de novo. Tu não entendeu o processo. E olha, Jesus não abre mão dos seus princípios. Para viver os seus, nunca. Deus tem princípios, Deus tem preceitos, Deus tem regras, e dentro das suas regras, Ele não abre mão da santidade. Então, existe um caminho. Amém? E ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia, não sei quando, ele desapareceu. Então isso é fichinha. O gostoso foi o que ele viveu do céu na terra, o quanto ele impactou uma geração. Eu nem me importo o que estão falando nas outras igrejas ou o que estão pensando a respeito. Eu me importo com o que eu vivo. Eu me importo com o que a minha família enxerga de mim. O que eu estou fazendo dentro da minha casa para os meus filhos. Os meus filhos têm a chance e a oportunidade de fazer coisas melhores do que eu estou fazendo hoje. Amém? Hoje para mim foi um desafio. Abrir uma igreja junto com o pastor Alex. Foi um desafio. É olhar no escuro e saber que lá no fundo existe uma luz. E essa luz é Jesus. Certeza? Convicção de servir a Deus. E saber que tinha esse povo aqui para ser alcançado. Isso eu tinha certeza. Que eu sempre quis mais. Eu sempre soube que tinha mais. Só não sabia como fazer. E até hoje estou buscando como fazer. Eu estou em reforma. Tem uma plaquinha aqui dentro do meu coração. Estou sendo reformado pelo Senhor. Deus está me moldando ao seu jeito. Amém? E olha só.
e depois, né? Pois Deus o levou. Então, entende que Deus, ele tomou a vida de Enoque para ele. E que nessa noite você possa entender que Deus quer te tomar por completo. Te tomar por completo. Salmo 37, 5. Vamos falar do 4? Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor. Deleita-te, descansa, se entrega, relaxa, curta, usufrua, entra dentro, entroniza-se dentro no Senhor. E Ele quem? Deus, concederá o desejo do teu coração. Entende que há um processo? Não é de qualquer jeito. Não é o meu evangelho. A Bíblia diz que no final dos tempos vai ter isso mesmo. Amantes de si mesmo, procurando ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe satisfaz. Tem evangelho hoje para todos os gostos e tipos. Todas as pessoas escolhem aquilo que lhe apraz. E muitas das vezes nós estamos fazendo escolha da qual Deus não escolheu para nós. Eu não quero falar se eles estão certos ou estão errados. Eu só quero dizer que se aquelas pessoas estão vivendo o propósito de Deus. Sabia que a palavra desviado é só por causa que tu desvia o caminho. Então tem uma possibilidade de eu estar desviado dentro da igreja. É só eu errar o caminho. Se eu errar o caminho, irmão, glória. Se eu errar o caminho e errar o propósito, eu estou desviado. Por isso que aqui dentro das nossas reuniões aqui de liderança, eu sempre incentivo que as pessoas procurem o seu chamado. Quer fazer? Quer louvar? Vem. Quer pregar? Prega. Porque eu não quero ser empecilho na tua vida. Eu não quero atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu quero ser uma fortaleza, certo? Essa igreja ser uma fortaleza e que tu possa encontrar abrigo e refúgio. Amém? Eu vou. Pode ir? Pode. Vai fazer. Deu errado. Irmão, volta aqui. Vamos lá. Começa de novo. Não gostou? Não é essa a tua área? Vai para outra. Também não gostei dessa. Vai para outra. Trabalho nunca falta. Deus nunca usou alguém parado. Deus sempre usou gente, às vezes, com propósito errado. Mas nunca parado. Gideão estava fazendo tudo errado, no lugar errado, mas Deus achou graça nele. Amém? Vamos continuar. Gênesis 17, o versículo 1. Gênesis 17, versículo 1. Igreja do Senhor. Deus me pesa muito. Eu sempre quis ser um pregador de pular, de vibrar, de falar em línguas. E como eu gosto de fazer isso. Só que quando eu estou pregando, eu estou tão tenso. Eu estou tão fitado naquilo que Deus mandou eu dizer, que eu tenho que falar sobre isso. E olha só onde que Deus me coloca. 17:1. Quando Abraão tinha... Olha o que eu te falei no começo do culto. Cadê os velhinhos? Olha aí Deus falando. Quando Abraão tinha 99 anos. 99 anos. Glória a Deus. Não estou inventando não. O Senhor Deus apareceu a ele. O Senhor Deus apareceu a Abraão. E disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Tem uma outra versão. Põe a Almeida, a NVI, que vai falar, sabe o que vai falar? Anda em minha presença e ser perfeito. A do Senhor é assim, seu Pedro? É assim, né? Tá vendo aí? Eu gosto de várias versões. Não é só porque eu leio essa. Eu leio as outras também. É que essa é mais fácil para explicar para vocês. Obediência é andar com o Senhor. Foi o que Enoque fez. Foi o que Abraão fez. Foi o que Moisés fez. Moisés até tentou fugir um pouquinho, mas não deu. Deus achou ele lá com 80 anos. Volta aqui e vem salvar o meu povo. Eu te chamei para libertar, tu vai libertar. Então, às vezes, tu vai dificultar o teu chamado, tu vai tentar fugir e correr do propósito do Senhor, mas Ele vai te alcançar. Não tem para onde correr. Essa noite você chegou aqui para ouvir esse propósito que o Senhor tem na tua vida. Não fuja do propósito que o Senhor te chamou. Senão,
Tu vai ser considerado um desviado. Quando o Vinizinho pregou aqui para mim, do Morno, obrigado, irmão. Deus abençoe a tua vida. O Vinizinho veio aqui para bater em mim. E eu gostei. E sabe o que ele falou? Do crente morno. O morno, ele um dia já foi quente. E ele foi se esfriando, ele foi ficando racional, ele foi ficando medindo as palavras, ele ficou observando se tinha algum erro de português na fala do pregador, ele ficou vendo se tinha alguma coisa que podia estar fora do caminho. Na verdade, tudo que a gente fala está aqui dentro da nossa alma. Vai haver erros sim, vamos cometer falhas sim, porém, aqui dentro há uma chama que queima pelo Senhor Jesus Cristo. E essa unção eu peço que seja derramado em vocês. Amém? É assim que funciona. E olha aqui, ó. Tu mudou a versão? Isso, glória a Deus. Legal. Olha que legal. Quando Abraão completou 99 anos, a idade continua a mesma, tá? Não espere chegar aos 99, entendeu aí, jovens? Ele apareceu e declarou: eu sou o Senhor, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda. Aqui, ó. Anda. Então é sinal que tu não pode ficar parado. Eu vou esperar o que Deus tem para minha vida. Eu vou esperar o Senhor falar comigo. Eu vou esperar Deus abrir o céu para falar comigo. Tem que ser assim, 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 assado. Amém, fica aí. Fica aí, porque se ele achar que não deve ser dessa forma, e se ele já falou contigo e tu não ouviu ainda? Então, na dúvida, anda. Foi o que Enoque tem a parte da explicação teológica de Enoque, é que ele andava com o Senhor. O que quer dizer? O Senhor ia e ele ia diante do Senhor. Então, andar com o Senhor é estar na presença dele, é na comunhão. É estar como vocês estão aqui. Mas não fique só nisso. Chegue no final do culto, irmão, e aí, como é que eu faço? Como é que funciona? Eu quero me envolver, eu quero mergulhar, como é que funciona? Qual é o processo de andar com Deus? Porque olha aqui, ó. Anda na minha presença íntegro, perfeito, inteiro. Sabe o que é integridade? É algo que ainda não foi corrompido. É onde o mundo não alcançou a tua vida. É onde que a moda, o eu, o não sei o quê, e eu não vou entrar em detalhes, tá bom? Mas tu entende o que é integridade? Tu já vai entender que Deus te quer por completo, como Ele fez com a vida de Enoque. Amém? Então o íntegro é todo, é inteiro, não é em partes. Deus, tem um negocinho aqui, eu ainda não parei com isso aqui, eu ainda não sei o quê. Vem de vez. Se tu ficar fazendo cálculo em que tu tem que parar de fumar, em que tu tem que parar de beber. Aliás, que beber eu vou nem entrar nesse mérito, mas tu tem que parar de um monte de coisa, tu não vai vir para o evangelho. E tu vai vir aos pedaços. Então vem logo e mergulha logo. Porque se tu ficar se calculando para achar que tu vai ser perfeito, para poder servir a Deus, tu não vai conseguir servir nunca. Porque nós nunca vamos ser perfeitos. Só há uma possibilidade de ser perfeito, andando na presença dEle. Então primeiro Ele te chama para andar. Primeiro Ele te chama para sair do teu lugar de mornidão. Sai do lugar de mornidão. Sai da zona de conforto. Sai do lugar que te deixa tranquilo. Bom, eu não vou fazer mais porque eu preciso arrumar aqui. Eu preciso fazer aquilo ali. Então, tu nunca vai fazer. Porque se eu olhasse para dentro de mim, talvez nem aqui eu estaria. Se eu ficasse esperando eu ser perfeito, a perfeição só há possibilidade se eu estiver em Deus, no Todo-Poderoso. Amém? Então, seja íntegro, seja inteiro, sem partes. É como se eu quebrasse um pedaço desse copo e aqui estivesse vazando. Então, o copo está aqui, a água está aqui. Só que não está inteiro. Ele está quebrado. Ele está em partes. Então, vem todo. Não dê chance para que o inimigo venha te acusar. Porque quem vai te acusar nem é a igreja. É o Satanás. Esse é o pai da mentira. É ele que tira a gente da presença. É ele que nos coloca medo. É ele que nos coloca insegurança. É eles que nos julgam. É o diabo e os seus demônios. Amém? Nós estamos em guerra. É por isso que nós temos o Senhor dos Exércitos. Não é à toa. Nós estamos em guerra. Então já falei de perfeição.
Mas não a perfeição que tu imagina que é a perfeição. As palavras elas vão mudando gerações e elas vão perdendo um pouco do significado. Na verdade, a perfeição é andar com Deus. E João 7,38. Que eu falei sobre avivamento. E olha só o que está em João 7,38. Como diz as escrituras sagradas, rios de água viva jorra do coração de quem crê em mim. Jesus falando de uma promessa que estava lá a respeito de uma revelação em Ezequiel. Que do templo vai fluir um rio. Era uma visão de Ezequiel, por isso que eu nem vou entrar lá. Porque vou demorar tempo para explicar. Então, só que desse templo ia passando um rio, ia passando por toda a cidade. E onde esse rio passava, é uma música até do Diante do Trono. Eu acredito que as pessoas conhecem a música do Diante do Trono e não lembram do versículo. Porque a música do Diante do Trono diz exatamente o que o versículo diz. Então as canções nos facilitam entender a leitura da Bíblia. Então onde esse rio passar, ele vai transformando, vai dando vida. A plantação que estava morta agora passa a viver. E fala até que do mar morto, que passa no mar morto, vai haver vida no mar morto. Então, na verdade, ele não está falando de terra, de plantação, de cultivo, ele não está falando disso. Sabe o que ele está falando? É a presença de Deus, que quando entra na gente, muda toda uma história. É isso que o texto quer dizer. E agora é Jesus que está dizendo. Como dizem as escrituras. Então Jesus está voltando a falar aquilo que já foi predito antes. Rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Então a revelação do avivamento está dentro de ti. Se o Espírito Santo está em ti e o Espírito Santo representa esse rio, então ele vai transformar tudo. Amém? Não. Mas o auxiliador, em algumas versões, o consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Então não tem desculpa, a gente quer viver do nosso jeito ou do nosso modo, porque a gente quer viver dessa forma. Mas existe uma forma, que é o Espírito Santo que vai ensinar vocês todas as coisas e fará com que vocês lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Então o papel da igreja também é de ensinar. Por isso que eu estou falando calmo, pausadamente, lendo o versículo, repetindo os versículos, porque de uma vez que eu ensino vocês, quando vocês estiverem nos piores dias da vida de vocês, ou que vocês tiverem que tomar decisões, é o Espírito Santo que vai lembrar vocês. Eu não vou estar lá. Eu não sou onipresente, nem onipotente, nem onisciente. O Espírito Santo que habita em vocês. Então, peça para que Ele possa habitar em vocês, porque é Ele que vai fazer vocês lembrar de todas as coisas. Efésios 1:4. Glória a Deus. Antes da criação do mundo, antes de todas as coisas, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio de nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus. Já estou no Novo Testamento falando de Enoque e falando de Abrão, que nós devemos pertencer somente a ele. Eu não sei porque nós mudamos tanto. Mas é os finais dos tempos, apostatarão muitos da fé. Se preparem, que vocês possam ouvir um alimento saudável, que vocês possam ouvir aquilo que é da parte do Senhor. Porque, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Então, Deus vai continuar nos amando, mas Ele não vai abrir mão de escolher o que são deles. A Bíblia fala que o Senhor conhece o que são dele. Mas por que Ele conhece? É porque nós sabemos a atitude que nós vamos tomar. E quando nós vamos tomar uma atitude que desagrada a Ele, Ele já sabe. Deus não é pego de surpresa pelos nossos pecados, nossos delitos, nossas transgressões. Quando eu penso, se eu pensar, por isso que a Bíblia fala, se eu pensar em desejar uma mulher, eu já pequei com ela. Então é somente eu pensar. O diabo ele só pensou que queria ser igual a Deus. E Deus já fez o que fez. Então se eu só pensar nisso,
Ananias e Safira, Atos 5. Eles não só pensaram, mas ele executou o que pensou. Vendeu uma propriedade e eles quiseram omitir o valor da propriedade. Mas eles pegaram uma fila onde que todos estavam dando tudo. E Barnabé deu tudo que tinha para viver em comunhão com o Senhor. E o que aconteceu com Ananias e Safira? Em vez de pegar a fila da oferta, ele pegou a oferta do tudo. Eu entrego tudo, porque ele achava que naquela fila ia ser mais abençoado. Só que ele mentiu. E não dá para a gente mentir para Deus. Esse versículo está em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 5. E Deus matou. Então não brinque com Deus. Deus não se deixa brincar nem ser escarnecido. Então, se você não consegue viver uma vida com propósito, dobre o teu joelho, clama a Ele e pede socorro e ajuda dEle. Misericórdia, Deus, eu preciso do Senhor. Mas às vezes a gente acha que não tem problema. É uma geração de não pega nada. É uma geração que não tem problema. É uma geração do que não tem nada a ver. E aí está todo mundo nada a ver. E o pior é que tem um monte de gente indo por esse caminho que não tem nada a ver. E é por causa desse nada a ver, é que Deus não manifesta mais o seu poder. Até rimei, vamos fazer um louvor a respeito disso. O teu nada a ver, Deus não age com o poder. Então o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Mas as minhas fraquezas têm que estar diante do altar de Deus e eu tenho que confessar a Deus os meus pecados. Para que eu possa haver cura, restauração e libertação da minha alma. Porque senão eu vou ser um mentiroso ministrando algo que eu não vivo e outra. Eu vou ser culpado por isso. Amém? E outras versões está falando mas eu não preciso abrir não. Tá? Mas está falando do poder de Deus. Está falando a respeito da santidade do Senhor. Efésios 4:13. Efésios 4:13. Até que todos. Está vendo que Deus não faz acepção? Nem para salvar e nem para usar. É uma desculpa que a gente dá que Deus usa mais um do que o outro. Mas aí também tem uma culpa da nossa liderança, que também eu quero escolher ela porque eu gostei e fui com a cara dela. Mas eu não escolho ela porque, não sei, ela de repente não tem nada para me oferecer. E é assim que funciona. Essa é a realidade. Às vezes a gente fica selecionando no lugar de Deus. E aí a gente quebra a cara. A chance de a gente errar é muito grande. É por isso que tem muitas coisas erradas que acontecem no meio da igreja e que escandaliza. Nossa, pastor fulano de tal caiu. Mas será que Deus chamou aquele homem a pastor? Será que Deus o separou ele como um pastor? Será que Deus chamou ele para esse propósito? Mas a gente gostou dele, ele fala bem, ele se veste bem, ele prega bem, ele é articulado, ele é carismático. Pô, esse cara é da hora. Pô, ele é da hora, mas Deus nem chamou ele ainda. Na verdade, Deus chamou, mas ele que não quis andar com Deus. Ele não quis ter comunhão com Deus. Então, ele usa dos dons e os talentos que ele já tem, que são irrevogáveis, e vive uma vida de qualquer jeito. Quando se puxa a cortina e o teatro acaba, aí o diabo faz o papel de envergonhar essas pessoas. E às vezes essas pessoas ficam tão constrangidas que elas não conseguem voltar ao caminho de onde ela errou. Porque em Apocalipse fala, se arrependa-se e volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Então, por mais sem vergonha que esse cara ou essa mulher seja, tem um caminho de arrependimento. Mas o orgulho, o homem corrompido, ele não quer voltar a se arrepender e começar de novo. Então temos uma possibilidade de começarmos de novo. As portas do céu não se fecharam. Amém? Então até que todos cheguemos a ser um na nossa fé. A unidade da fé, em outras versões. E no nosso conhecimento, ou no pleno conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos, ou do varão perfeito, né? E assim seremos pessoas maduras. Maturidade. Tá bom? Em outras versões fala de maturidade. Maturidade não está relacionado à idade. Tá bom? Maturidade é eu entender o que Deus quer de mim. É eu entender o propósito da palavra de Deus.
certo? E assim seremos pessoas maduras, alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Por isso que Jesus falou, vocês farão obras maiores do que a minha. Porque Ele vai te dar isso aqui, ó. Maturidade, poder, dom, capacitação. Porque tu vai chegar no pleno conhecimento do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Amém? Então tenha isso no coração de vocês. A possibilidade de vocês fazer o que é certo, existe. Ter um casamento abençoado, isso é real. Mas a gente vai ter que fazer escolhas. Ou eu ando com Deus, ou eu faço do meu jeito. Vários homens, passaria a noite. Na verdade, a Bíblia tem muito maus exemplos para a gente observar e não fazer. Então a gente que escolhe o nosso caminho. O nosso destino está nas nossas mãos. Porque Deus já nos separou. Só que Ele quer que a gente cheguemos ao pleno conhecimento. Como é que eu faço para conhecer isso? Eu tenho que estar aqui falando para vocês. Olha, é assim, é assado. O mundo... E outra, hein? O mundo conseguiu, de alguma forma, entrar dentro da igreja. E aí o que eles fazem? Eles vão persuadindo as pessoas. Eles vão mudando a versão das Bíblias. Eu estou ouvindo alguns pastores que eles estão falando assim, olha, a gente vai ter que rever o conceito de algumas palavras. Porque teve palavras que nessa geração perdeu o significado. Então vamos ter que voltar para o dicionário bíblico cristão. Porque o Aurélio e qualquer outro dicionário já está distorcendo o que realmente a Bíblia quis dizer sobre aquele assunto. Sobre graça, sobre salvação, sobre gratidão. Porque é hashtag alguma coisa. Então o amor de Deus está tão grande que não mata mais ninguém. E isso está errado. O amor de Deus é tão grande que vai salvar todo mundo. Eu não consigo ler isso na Bíblia. Eu consigo ver o amor de Deus tão grande que chama o pecador ao arrependimento. Mas em que Ele vai salvar a todos? Então eu sou o bozo? Será que eu estou fazendo papel de bobo? Porque eu tenho desejo, eu tenho meus prazeres, eu queria fazer várias coisas que eu acho que hoje não condiz com as Escrituras. E eu tive que fazer escolhas. E se nós não tomarmos posição e fazermos escolhas em nosso caminho, a gente vai errar o caminho. E o pior é achar que estamos com Deus. Sansão tinha certeza que estava com Deus, até que o Espírito do Senhor saiu da vida dele. E quando ele achou que tinha Deus, ele já não tinha mais. Então não devemos brincar com aquilo que Deus nos deu. Devemos levar muito a sério a respeito desse evangelho. E que tenha certeza, Deus não vai julgar o quanto tu leu de Bíblia. Ele vai julgar o quanto tu acreditou nas suas palavras. Salmo 27, 4. Calma. Ixi. Tinha que tirar a pilha dali, né? E Deus, o Senhor. Ó, a Deus o Senhor. Aqui é Davi. Aqui é Davi falando a Deus. Foi quando eu iniciei o culto. Ele pediu uma coisa eu vou pedir, Senhor. Uma coisa eu vou pedir. E aqui eu quero, é só isto. Em que essa versão, a outra fala ainda que eu busco. Eu vou buscar, eu quero, eu peço e eu busco. Tá vendo que as coisas não caem muito do céu assim, sabe? Não é tão simples assim. Em que Ele me deixe viver. Então Deus pode não deixar isso acontecer. Mas é que Deus possa deixar Ele viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Quem quer isso aqui? A gente quer viver a bondade, mas não quer ser orientado por Ele. Porque para ser orientado por Ele, aquilo que tu acha que, eu acho, eu li, eu ouvi falar, o irmão falou, o pastor falou, tu leu na Bíblia isso aí? Então tu entende isso aqui, ó, bondade e orientação. Uma coisa está ligado à outra. Uma coisa está ligado ao Senhor. Você só pode viver a bondade se ouvir as orientações do Senhor. Amém? Eu vou finalizar com 11, Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11, 5. Deixa eu ver, se eu não tiver enganado. Isso. Olha só onde apareceu Enoque.
A Bíblia falou que Enoque fez o quê? Estava nos heróis da fé, só por ouvir a Deus. Amém? Heróis da fé, Enoque aparece lá. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo havia levado. Deus tomou ele. Esse cara é meu e eu sou dele. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado ao Senhor. Amém? Paro por aqui. Então tente agradar ao Senhor. Não tente me agradar. Não tente agradar o pastor Alex. E nem ninguém dessa liderança. Tente agradar o Senhor. Então, muitas das vezes, se eu tenho uma oportunidade de estar assim numa conversa informal, tem coisas que Deus me cobra que eu não posso nem criar isso como regra para a igreja. Eu não posso fazer isso. Tem coisas que Deus exige de mim que não vai exigir de vocês. Eu, um cara promíscuo, profano até o tutano, eu evito o relacionamento, o beijo numa mulher, eu evito o contato. Eu evito, porque eu sei quem eu era, eu sei de onde que o Senhor me tirou. Pode ser que para alguns não tenha problema nenhum com isso. Eu sei de onde que Deus me tirou. Eu sei onde eu andava. Eu sei o que é música secular. Eu sei de onde que eu saí. Então o que Deus cobra de mim, pode não cobrar para vocês. Então eu vivi uma vida, da qual hoje, Deus falou assim, olha, para ti não dá. Eu era um alcoólatra. E só fui dar conta disso quando eu encontrei Jesus. Porque fala para alguém que bebe que ele pode se tornar um alcoólatra ou que ele já é um alcoólatra. Tu arruma uma confusão dos infernos. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com os seus caminhos, com as suas direções. Deus tem um caminho para a vida de cada um de vocês. Então, a igreja, ela lógico que vai ter algumas regras, vai ter alguns princípios. Porém, Deus fala contigo nessa noite. Que Ele quer falar contigo é especialmente contigo. Exclusividade o Senhor tem para a tua vida. Tu imagina um senhor de idade e achar que é garotão e querer uma novinha. Isso, a possibilidade é bem pouca. Um cara desse tem que ir no médico, é pervertido. Entendeu? O que pode acontecer comigo, sabe o que pode acontecer comigo? Eu vou falar. É isso aqui, ó, hoje. A soberba, o dinheiro, achar que todo o dinheiro que entra na igreja é meu, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus colocou eu aqui na frente. Posso até justificar isso. Então eu posso cair nesses erros. Do orgulho, da soberba, da ganância, da avareza e todas as outras coisas mais. Então, entenda o propósito que Deus tem para cada um de vocês nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Agradeço pela paciência. Espero que o Senhor continue a falar no coração de vocês. Porque eu não vou conseguir expressar toda a Bíblia, todo o desejo de Deus no coração de cada um de vocês. Mas o que o Senhor possa falar no coração de cada um de vocês. E para aquilo que o Senhor quer exclusividade. Deus quer exclusividade sua. Talvez Ele não te usou ainda mais do que Ele quer usar, porque tu não virou exclusivo. Amém? Tudo que eu falei agora no final, particularidade tu e Deus. Vê o que é que está atrapalhando e arranca isso, cara. Anda com Deus, viva com Deus, nem olhe para o lado. Ah, mas os irmãos, ninguém falou nada para mim ainda. Nem importa, vai e viva. Amém? Vai e viva. Como Enoque, como Abraão, como Josué. Deus pediu exclusividade para Josué. Josué não era a linha exclusiva ali dos sacerdotes. E Deus pediu exclusividade para ele. E ele, se ele podia ter passado a vez, viu gente? Mas Deus falou, eu quero Josué. Imagina aquele sacerdote que achou que ia ser a vez dele. Imagina Davi com seus irmãos, que ele nem chamaram ele para a festa, nem chamaram ele para a unção, nem chamaram ele. O pai nem lembrou do filho. Mas Deus não esquece de nenhum de vocês. Amém? Sejam exclusivos para Deus.
Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa noite, que o Senhor, Pai, possa estabelecer princípios a cada um dos teus filhos, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estabelecer o seu reino, Pai. Aquilo que o Senhor quer de cada um, Pai. Mas o que nós não podemos deixar é a unidade da fé, Pai. A comunhão, Senhor. Porque quando nós nos encontrarmos, Senhor, nossas palavras sejam salmos, cânticos, adoração a Ti, Deus. E que nós vamos viver uma vida individual contigo, porém quando nós nos ajuntarmos, a comunhão vai fluir, Pai. Porque do nosso interior vai fluir rios de água viva. A palavra de Deus que de um rio não pode sair água doce e água salgada. É sinal de que Deus quer algo exclusivamente nosso. É particularidade tua e do Senhor nessa noite. Que o Senhor possa falar em teu coração, que o Senhor possa continuar mudando aquilo que precisa ser mudado. Ele quer te usar nessa noite. E ele começa com o início, como a palavra Enoque significa. Iniciado. Ele iniciou um processo com Deus. E no final das contas, ele andou todos os dias da sua vida com Deus. E que nós possamos andar com o Senhor todos os dias de nossas vidas. Estar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Coloca no coração do teu povo, Pai, um desejo de andar 24 horas por dia com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que enquanto nós descansamos, o Senhor continua trabalhando em nosso favor, Pai. Então são 24 horas por dia, sim. Oh Deus, em nome de Jesus, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, e que o teu reino seja estabelecido em nós, Pai. Que nós possamos dar seguimento, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso caráter, no nosso o todo, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. É que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Fica aí. Amém. Graças a Deus. Gênesis 5, 24. A gloriosa remoção de Enoque para um mundo melhor. Não andou com os demais, não morreu como os demais. Quando nós andamos não como o mundo manda, recebemos os benefícios que o nosso Deus ele manda. Batismo de consciência para a nossa vida. Que Deus te abençoe nessa noite, possa te dar uma semana gloriosa e saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Operando o Senhor, ninguém pode impedir. Amém? Levanta a tua mão para o alto. Nós agradecemos a Deus por essa palavra, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E sobre ti levante o teu rosto. Agora você está abençoado. Não, filha, já esvaziei. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão dos santos e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam amém. Vou em paz em nome de Jesus. Glória a Deus. Sede perfeito, anda na presença do Senhor. Aleluia.